Olá a todas e todos e todes. Nós estamos aqui iniciando mais um evento que é organizado pelas pessoas que participam da disciplina Pedagogia Freiriana, Educação Linguística e Linguística Aplicada. Eu sou a professora Adriana e estou aqui com a minha colega professora Ana Paula Beato Canato, minha parceira de oferta desta disciplina, e nós convidamos vocês a participarem desse momento, desse nosso encontro semanal. Não é o momento de discussão, mas é o momento que nós sempre temos aqui a honra de receber convidadas e convidados das pessoas que participam da disciplina. Esse encontro de hoje, do dia 21 de maio, que vocês devem estar assistindo em outro momento, foi organizado pelas participantes da disciplina, a Patrícia e a Lucinéia. Então, agora eu passo a elas para fazer a apresentação da convidada de hoje. Muito obrigada por vocês participarem e assistirem aqui dos nossos eventos. Então, com muita alegria, eu e Lucinéia, né? Eu, Patrícia Macedo e Lucinéia Martins, Lucinéia Martins, recebemos a professora Jane Cleide Alves Ir. Ela é mestra em Educação pela Universidade Federal do Paraná, professora de Língua Portuguesa na CE de Paraná, professora da EJA em Contexto Prisional, apresentadora do projeto Professores Freiriando, em que ela e uma colega oferecem lives quinzenais no Facebook sobre práticas relacionadas a esse diálogo freiriano mesmo. É importante dizer que quando eu e Lucinéia convidamos a Jane, não sabíamos dessa relação que ela tinha com Paulo Freire. Foi um convite, porque ela, atuando no contexto prisional, ela trabalhou comigo na EJA há mais de 15 anos atrás, né, quando nós iniciamos, né, o trabalho juntas, já faz um bom tempo, e eu lembrava da prática, as práticas que a Jane tinha como professora, de muita ousadia. Ela sempre foi uma pessoa que muito ousou na escola em que eu atuei com ela por 10 anos, e a vida dela é uma história de superação. Então, quando nós a convidamos, foi nesse contexto, pensando no tema do livro e o que ela representava para nós. E, no fim, tivemos uma grata surpresa, porque ela acabou se tornando, ela era, na verdade, muito mais freiriana que eu e a Lucinéia nesse momento da nossa vida. Então, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela, será um prazer. Ela trouxe uma convidada também, né, que depois ela pode apresentar para a gente, e a gente espera que essa discussão seja bem fluida, bem dialógica também. Então, eu me sinto muito honrada por esse convite. Patrícia, me senti honrada desde o primeiro contato seu, e depois, conhecendo principalmente o trabalho que vocês estão desenvolvendo, me senti ainda mais feliz por estar aqui. Eu sempre aceito, de um modo geral, todas as vezes que me convidam para falar sobre a minha formação, porque desde o momento que você me anuncia, tá? Quando você fala, professora, mestra Jane Cleide Alves Ir, não se trata apenas da titulação acadêmica, para mim. Se trata de uma marca que eu consegui alcançar devido, apesar, vamos dizer assim, da minha história. Eu sou a primeira filha de uma família de 14 irmãos, retirantes nordestinos, que vieram para o Rio de Janeiro, mais ou menos por volta de 1960, naquela já tão conhecida história, né, de tentar a vida, aqui, lá no Rio de Janeiro. E, tendo esse contexto de nascimento e de criação, nunca sequer passou pela cabeça da minha mãe ou do meu pai que eles teriam filhos na universidade. Isso nem se cogitava. Para falar a verdade, nem eu, nem as minhas irmãs frequentamos a educação básica. Nós éramos meninas, aí, né, uma questão de gênero. Então, entre os meninos e as meninas, se escolhia, quando havia escola, no nosso bairro nem havia, se escolhia os meninos para estudar, porque para as meninas não havia necessidade, né? Então, é nesse contexto que eu inicio a minha vida, a minha alfabetização. Como? A minha avó,
A minha avó foi a minha alfabetizadora, uma alfabetizadora muito rígida, mas que me trouxe, e que eu carrego até hoje, o amor à leitura. Com apenas segunda série primária, ela era uma leitora exímia, e ela contava histórias. Então, ela criou um método, não sei como, ela nos alfabetizava contando histórias, e das histórias ela partia para as letras, aquele ensino bem tradicional de ensinar todas as letras, depois as sílabas, juntar as palavras. Aos 4, 5 anos, todos nós já estávamos lendo as primeiras palavras, todos, era uma média dela. Ela começava com 4 anos e meio, 5 anos e meio, a gente estava, todos os irmãos. E quando eu reflito sobre isso, eu fico pensando, o que fez com que 14, todos são letrados, quase todos têm grau universitário, quase todos os meus irmãos, se eu não me engano, só um que não conseguiu. O que fez nós, naquela situação, um contexto de privação mesmo, que nós vivenciamos, né? E quando eu digo privação, eu experienciei a fome e o frio, e isso, para mim, não é vergonha nenhuma de dizer. Mas o que fez com que nós conseguíssemos aprender a ler e gostássemos todos de ler e de escrever, e fôssemos mais tarde procurar a escola e nos formar? Uma palavra me acende e acaba sinalizando a minha própria prática pedagógica: sentido. A gente via sentido, era ensinado para a gente desde o início o sentido do que era ler e escrever e aprender as 4 operações. Eu só pude entrar numa escola já aos 27 anos. Aos 16 anos me casei, e só aos 27 anos eu entrei numa escola de EJA. Depois de inúmeras tentativas de fazer essas provas que o governo promovia, né, mas não dava certo por uma questão financeira, por uma questão de localização. Aos 27 anos, eu soube que perto da minha casa tinha uma escola, eu já com 2 filhos, entrando no antigo ginásio, né, e fui procurar EJA. E aí, tem uma outra, então, a primeira palavra eu trouxe para vocês, que foi sentido. A segunda palavra que eu trago como princípio da EJA é acolhida. Porque quando eu cheguei nesse lugar, que era o Centro de Educação lá do Rio de Janeiro, não me lembro o nome agora, para fazer uma inscrição, para daí poder fazer aquela prova, para ver, né, tal. A pessoa que me atendeu estava fazendo tricô, né? Assim, muito envolvida. Eu me lembro como se fosse hoje, que havia novelos coloridos e ela com as agulhas fazendo. E eu que trazia da minha história uma ideia de inferioridade, o próprio prédio do Instituto de Educação já me assustou, ele era imponente, né? Aí, chegando lá, aquela pessoa ali ocupada fazendo tricô, fiquei um tempinho ali olhando ela ali, não sabia se chamava, se interrompia, né? E ela, até aquela incomodada, num gesto claro de enfado, sabe assim, largou o tricô ali e veio. E eu queria saber, né, como é que eu faço para estudar, tal. Ela me veio com uma folha, sem falar nada, sem me cumprimentar, com uma folha, e disse, coloque nome, endereço, e deu a caneta. Só que eu olhei para a folha, e a folha tinha vários quadradinhos, onde tinha nome, RG, CPF. Eu nunca, apesar de eu ser letrada ali, eu tinha lido muito romance, muita coisa, mas eu não tinha trânsito, não tinha costume de lidar com textos de documentação, né? Nunca precisei até aquele momento. E eu fiz a seguinte pergunta, voltei, ela estava de novo no tricô, ficou brava, mas eu disse, sabe o que é? Eu estou com uma dúvida. Eu não sei se eu coloco uma letra ou uma sílaba no quadradinho. Não, antes de eu dizer que eu estava com uma dúvida, eu disse, eu não estou conseguindo preencher. Ela disse, se não sabe ler, a porta é a outra dali, da esquerda. Na hora que ela falou aquilo, eu fiquei muito incomodada, porque eu sabia ler muito bem.
Aí eu disse, não, eu estou com uma dúvida, se eu coloco uma letra ou uma sílaba. Ela disse, é óbvio que é uma letra. Então, é óbvio para quem, né? Eu voltei, preenchi, finalmente entrei na escola, e a segunda palavra que me conduz, acolhida. Acolhida, uma acolhida que não precisa, que não deve ser no primeiro dia, mas uma acolhida que deve ser permanente e contínua. Bom, entrando na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, era seriada, e aí eu tive o contato com outra questão muito séria da educação de jovens e adultos, que é o desrespeito à trajetória construída, a infantilização, né, das atividades. Então, foi assim, foi nessa caminhada de educanda, de EJA, que eu fui construindo a minha formação como educadora, mais tarde. Porque eu fui refletindo sobre isso e eu fui fazendo a minha formação. Como eu percebi que a escola não me dava aquilo que eu ia buscar, porque eu fui para buscar conhecimento, mas o que ela me devolvia era uma atividade sem sentido, recortes, infantilizadas. Eu comecei a estudar por conta, outras coisas. Fazia todas as provas, fui eliminando. Tá. E terminei o ensino fundamental, amparada por uma lei. Quando eu fiz a prova, amparada por uma lei do Estado do Rio de Janeiro, eu entrei direto na antiga 7ª série. Então, fiz 7ª e 8ª só, né? Em um ano eu terminei, porque eu tinha o letramento necessário, entendia razoavelmente bem tudo. Bom, daí eu passei para me ocorreu que eu pudesse fazer magistério. Por que me ocorreu? Porque na própria escola onde eu estava fazendo a EJA, houve um processo seletivo para as meninas na época. Eu já era velha na época, né? 28 anos, então já era velha. E as meninas que estavam saindo do ensino médio foram fazer a prova. E eu, motivada por uma educadora da EJA, educadora de ciência, dona Maria de Lourdes, professora Dona Maria de Lourdes, quando eu a olhei, quando ela assumiu a turma no último período, eu disse, eu quero ser professora que nem ela. Ela já tinha, ela sim, já sabia, já tinha o respeito à minha realidade, ela fazia o diálogo que a gente estava conversando, e que nem sempre é o diálogo vocal, nem verbal, isso eu aprendi também, sabe? O diálogo se constitui também na presença, no respeito às atividades. Ela modificou atividades, ela fez atividades diferentes para mim e para mais uma outra senhora. Então, nesse diálogo ali estabelecido, ela nem era de muita conversa e era muito tradicional até em algumas situações, sabe? Mas eu percebia nela uma presença, eu percebia nela uma pessoa em quem eu podia confiar. E, inspirada por ela, eu pensei, talvez eu acho que vou conseguir, acho que eu vou gostar de ser professora. E fiz o magistério. Né? Para mim foi muito difícil, porque com as menininhas, tudo de 15, 16 anos ali, foi uma situação complicada, só tinha eu mais três senhoras, aliás, duas não aguentaram, porque havia toda essa questão de, né, vocês sabem, na escola, pessoa velha, né, na escola, naquela época, 30 anos eu era muito velha, 30 e poucos anos eu era muito velha. Enfim, terminei o magistério e tive umas experiências com escola regular de crianças, mas em 1998, eu vindo já para Curitiba, aqui já no Paraná, eu participei de um processo seletivo como professora CLT. E aí foi que eu caí, né, na EJA. Era para EJA, 1ª a 4ª série, fase 1, como eles chamam no estado, e foi no CBJA SESI SIC que eu pude colocar em prática, ou pelo menos tentar, todas aquelas reflexões que eu havia feito. E foi muito difícil. Porque a gente não tem uma orientação, não tinha até o momento, e hoje é muito pouca ainda a orientação específica para isso. Né? E eu tive que lidar com materiais que eu não me adequava, que eu não achava adequados, e comecei
a produzir o meu próprio material. E foi nessa caminhada, nessa trajetória de muita luta, estou correndo, sentindo muito medo, né? Muito medo de errar, até porque havia questão financeira aí, nesse momento séria, que a gente não quer, que nós não podemos, nós não somos os seres sozinhos, né? Por isso que o Freire coloca toda a força no social. E sempre me senti muito isolada, né, nessa escola até determinado momento. Por quê? Porque você é recém-admitida numa escola. Você tem todo o peso de fazer conforme te mandam, né? E você tem, por outro lado, a tua compreensão de que aquilo não funciona, porque eu já tinha sido educanda, né? Então, aí é que eu comecei a construir uma espécie de metodologia muito interessante, que é uma metodologia subversiva, que é de procurar onde eu posso atuar. Eu acho que foi no nosso encontro que você falou das brechas, Patrícia. Foi, né? E eu, inclusive, usei esse termo, sim, brechas, usei esse termo brechas na minha dissertação. E as brechas, eu fui procurar o sentido bíblico de brecha, né? O que é estar nas brechas? É muito poderoso isso, que é você estar atento, é você ser o guardião, é você estar atento ao que pode acontecer e, ao mesmo tempo, a brecha também é um vão, uma abertura, né? Então, eu me especializei nisso, em procurar aberturas para poder exercer a atividade docente, não de acordo com o programa estabelecido, mas de acordo com a realidade de cada indivíduo, ou pelo menos do grupo de indivíduos. E o desafio grande, além de ser esse desafio grande de você estar, não seguir que é muito mais tranquilo, pegar um livro e colocar todos na mesma, né? É claro que é mais fácil para quem não precisa de sentido para viver, para quem não precisa de sentido para ensinar, porque para mim eu não consigo, não caibo nessa forma. Então, além dessa procura de estratégias permanentes, de reflexão, de avaliação da prática pedagógica permanente, né? Eu tinha também o desafio de nem sempre saber o que os alunos queriam, que é o que é colocado no livro do Shor, do Freire, que são as diferentes realidades. O Shor traz isso de uma forma muito forte, né? Que ele teve que aprender que às vezes ele não consegue avançar muito na prática deles, na prática que ele acredita. Por quê? Porque esse educando da EJA, como eu cheguei na EJA, com a minha trajetória de letramento e diferenciada dos alunos que frequentaram a escola, os meus educandos da EJA tinham um modelo de escola. Eles chegam à escola com um modelo. E eles estranham muito quando você propõe uma metodologia mais avançada. Filme, eles dizem, professora, a gente não vai ter aula hoje, é muito comum. Um debate também, professora, mas a senhora vai ficar só conversando? Né? Mesmo que mais da metade da turma esteja conversando, tem aqueles. Então, a minha grande busca continua sendo até hoje. E aí o Freire tem uma palavra que é ótima, que é a negociação. Né? Quantas vezes eu imprimi famílias silábicas para eles fazerem, porque era o que os deixava confortáveis. Então, é preciso negociar, não podemos querer, de uma hora para outra, impor na nossa sala de aula uma aula dialógica, crítica, não tem condição. É desrespeito também. Então, quantas vezes imprimi coisas que eu não acreditava como capazes de promover a alfabetização, mas para que eles pudessem se sentir confortáveis e aos poucos eu ia inserindo outras metodologias, outras formas de análise linguística que você tanto precisa, né? Fazer eles refletirem por que aquela letra tem um som aqui, tem um som em outro lugar. Mas se você vai direto para esse ponto, eles não dão conta. Então, essa negociação também foi uma coisa que eu fui aprendendo, abrindo mão, como o caso da Pedra que eu coloquei, né?
que ela só queria aprender a ler a Bíblia, não era ler muita coisa, ela queria ler a Bíblia. E para ela, nada que fosse que desviar, tudo que desviasse disso não tinha sentido. Então, foi na EJA também que eu aprendi, e aí, graças à minha primeira experiência na educação infantil, o Freinet, antes de vir para a EJA, eu trabalhei com o método Freinet, que propõe as atividades diversificadas, né? Então, os alunos vão passando, não sei se alguém conhece aqui, os alunos vão passando de mesas em mesas. E isso faz com que a gente planeje, tenha várias atividades planejadas para poder cada um passar pelas mesas durante a própria aula. Eu trouxe essa experiência de Freinet para a EJA. Eu fazia caixinhas de atividades, jogos, então para eles trabalharem, e isso me ajudou muito. Mas todas as vezes que eu tentei fazer de uma forma absoluta, não deu certo. Porque o educando que vem com aquela ideia de escola, ele acha que ele está brincando. Então, a gente precisava negociar de novo. Vamos negociar. Então, vamos fazer um dia de atividade diferente. Depois passava para 2 dias, né? Aí ia melhorando. Então, a negociação é uma palavra-chave na EJA. Porque eles são adultos e dá para conversar. Dá para dizer, dá para se colocar em igualdade, que é outro aspecto, para mim, fundamental do diálogo. Ainda mais depois que eu conheci a CNV, né? Eu acho que ela é a comunicação não violenta. Eu tenho certeza que a nossa linguagem, com toda a nossa capacidade linguística, né, construída, nós professoras, ela ainda é muito violenta. É preciso fazer uma reflexão muito aprofundada sobre a linguagem que a gente usa com os nossos próximos e, por extensão, na sala de aula também, né? Então, essa minha caminhada é uma caminhada, né, como vocês sabem, claro, todos aqui professores sabem, ela não tem fim. Nós sempre temos um pouquinho mais a aprender. Sempre há um aluno que nos desafia, ou pela sua dificuldade de aprendizagem de algum conteúdo, ou pela sua arrogância, muitas vezes, que esconde muitas vezes uma autoestima muito baixa, né? Ou pela falta de sentido mesmo que eles veem na aprendizagem. Então, é sempre um dia após o outro, nós precisamos estar olhando para aquilo que aconteceu na sala de aula, para o conflito que surgiu, para a dificuldade que apareceu e reconstruindo. Agora nós estamos, né, e eu me coloco, embora seja um pouco diferente, aliás, embora seja bastante diferente a minha situação no ensino online, porque nós não temos a abertura, né, da tela, de você poder conversar com os alunos, mas eu estou enfrentando essa dificuldade que eu coloquei. Como é que eu faço, pela linguagem escrita, um vínculo com o meu aluno? Como é que eu posso fazer atividades que conversem com ele? Sabe? Esse é o desafio que está posto agora para nós, né? Para todos nós, todos e todas, e para mim em especial, que tenho só no sistema prisional a atividade escrita. Mas retomando aquilo que eu vinha falando, né, da minha trajetória. Chegar a educadora da EJA, eu me sinto assim, ser educadora da EJA, para eu me aceitar, não. Para eu me sentir educadora da EJA, sempre, a cada dia, porque é sempre um desafio, eu estou sempre abrindo o meu livro de memórias como educanda de EJA. Porque são essas memórias que vão me mostrando como é que eu me sentia em determinadas situações e como é possível que o meu educando, a minha educanda, esteja se sentindo. Né? Então, eu digo que eu realmente tive uma formação de educadora de EJA privilegiada, porque não são todos, né? Graças a Deus, não são todos que precisam, não são todos os educadores de EJA que vieram, que foram educandos da EJA. Mas todos os educadores e educadoras de EJA precisam estar disponíveis para a troca, para aprender os seus educandos e educandas. Essa também é uma outra, como é que eu diria,
é uma outra possibilidade, né, de estar presente na vida da educanda, ou do educando. Estou falando muito educanda porque eu estou com mulheres agora em privação de liberdade. Mas tanto faz, educando ou educanda. Quando você conversa com eles, como no meu caso, de mulher para mulher, você cria vínculos, sabe, que vão te garantir uma entrada muito maior na tua contribuição cognitiva. Porque o vínculo não é, para mim, isso eu tenho mais certeza agora, depois que andei estudando, estou estudando ainda, que é difícil, a Bessa Maturana, quer dizer, ele tem uma parte da biologia muito difícil, mas a biologia do amor dele é maravilhosa, né? O livro dele. Então, o vínculo, não temos aprendizagem, gente, sem o vínculo afetivo. Não existe. É como chover no molhado, você só aprende quando você, de alguma forma, você se vincula, ou aquele conteúdo, ou até ao próprio educador. E vincular, né, o nome já diz, é estabelecer o vínculo, é fazer uma ligação, é ter uma conexão. Então, a vinculação afetiva, e afetiva no sentido de afetar, né, que necessariamente não é a ideia de ser carinhoso ou não, embora ela seja interessante, essa vinculação é que vai te permitindo ir, né, exercer, vamos dizer, a docência, que Freire nunca, né, embora haja um monte de confusões feitas a ele nunca disse que é para a gente deixar o educando no ponto de partida que ele está. Nunca, não existe isso. Pelo contrário. O que ele fala é do reconhecimento desse ponto de partida, mas e da gente levá-lo até onde a gente acha, em termos de conhecimento, né, até onde é possível levar, porque também não é só do nosso... Não cabe só a nós, ele precisa decidir isso junto, ampliando esse conhecimento que ele já tem, né? Então, você precisa conhecer a tua realidade educacional, você precisa conhecer todas as dificuldades que ele tem. Eu ainda faço, na alfabetização, eu gosto de alguns encaminhamentos da Emília Ferreiro na questão da linguagem, tá? Eu acho que aquela identificação, se é educando ou educando está na fase silábica, pré-silábica, embora isso hoje já esteja também tendo um outro olhar, mas me ajuda nesse primeiro contato para eu poder fazer essa avaliação diagnóstica e partir daí. Isso na alfabetização, na questão da língua escrita. Só que o aluno, muitas vezes, não é algumas vezes, na maioria das vezes, ele é analfabeto, né? Não gosto muito dessa palavra, mas ele é analfabeto em termos de linguagem escrita, mas ele tem conhecimentos que eu não tenho. Lógico, ele tem vivências diferentes. Então, eu já alfabetizei um homem, ele tinha matemática que eu nunca vou chegar nem perto. Ele fazia cálculos incríveis, né? Eu já alfabetizei mulheres que eram costureiras exímias, né? E que, para isso, elas tinham que dominar um pouco de matemática, senão elas não conseguem fazer medidas, né? Então, o reconhecimento dessa trajetória deles faz todo sentido no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Isso, com certeza. Agora, não é fácil. Exige, e aí eu vou usar a palavra do Freire, eu acho que exige realmente militância. Porque no sistema que nós temos, e não é de hoje, embora hoje, claro, tudo está sendo, né, potencializado, mas não é de hoje. Você tem a questão do sistema, você tem a questão do próprio engavetamento curricular, que já era para... Nossa, há muito tempo que eu acho que não era para nós termos mais, não trabalharmos mais por disciplina fechadas, principalmente no ensino fundamental, mas nós continuamos assim. Então, além de todas essas questões, nós temos também as trajetórias deles, de dificuldade, deles acharem que tem dificuldades, muitos acham, acreditam que tem. Foi construído, né, neles essa ideia. Então, isso realmente exige militância. Militância no sentido de não desistir. Eu digo sempre para eles, primeiro, sempre conto a minha história, porque eu gosto da minha história como exemplo. Segundo, eu digo para eles que que eu não falo com eles, não estou alfabetizando pessoas simplesmente para eles aprenderem a ler e escrever, tomar o ônibus, ir para casa, comprar. Não.
eu digo, cada um de vocês aqui deve escolher até onde quer estudar. Isso compete a vocês. Não compete a mim. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer aquilo que me cabe, né? Então, essa militância, retomando a ideia de uma militância permanente, ela exige, além dessa, vamos dizer assim, né? Não é uma palavra meio difícil, mas é dessa insubordinação, vamos dizer assim, às regras, é fazer o que cumprir as regras, que você precisa cumprir como professora, precisa entregar, precisa fazer o teu planejamento pedagógico, é tudo isso. Mas é dentro dessas regras estabelecidas, você escolher aquilo que pode ser a tua brecha, onde você pode abrir mão daquele conteúdo que você sabe que não é tão importante para trabalhar aquele que é mais importante para aquele grupo. O que é mais importante em termos de gênero textual para as mulheres em privação de liberdade? É o gênero carta. É a única forma de comunicação delas. Então é lá que eu vou. Não interessa se aquele gênero está lá no final do ano. É o meu primeiro gênero. É o que vai fazer sentido para elas aprenderem a escrever, sabe? Então é nisso que eu gostaria de centrar a minha fala. A minha experiência como educanda da EJA me traz até hoje conteúdos importantes de reflexão para que eu atue como educadora da EJA, principalmente na postura freiriana, dialógica, sim, e realmente eu estou muito interessada também em aprofundar o conceito de diálogo, porque o diálogo, ele pode ser um diálogo entre o conhecimento, entre o educador, o educando e o conhecimento, né? E ele pode ser também o diálogo como conexão do humano com o humano, para que a partir daí a gente possa, que muitas vezes não é possível nem avançar cognitivamente se há uma ferida muito grande. Não que nós não somos terapeutas, não estou defendendo isso de maneira nenhuma, mas eu estou defendendo a conexão com o humano que é necessária em qualquer relacionamento. E, com certeza, também na educação. Então, seria... eu acho que eu poderia assim, finalizar a minha apresentação de educanda, educadora da EJA, dizendo que foi um caminho assim, muito difícil, um caminho doloroso, porque eu tive que lidar com as minhas dificuldades, né? Como todos nós, dificuldades humanas, de sobrevivência, de tempo, de criação de filho, tudo isso, e ao mesmo tempo lidar com uma não formação, porque eu não tive formação específica para ser educador de EJA. Eu fui acho que como a maioria dos educadores de EJA, né? A gente vai se constituindo. E essa constituição passa, assim, inevitavelmente, pela análise, pela reflexão da prática, né? Foi a partir da prática que eu fui procurar, ganhei, aliás, o primeiro livro do Freire, Pedagogia da Autonomia, ganhei da minha diretora, do CBG SESI, e quando li, me fez muito sentido, e comecei a ler outros, e assim fui formando. A teoria veio para mim como uma necessidade de fundamentar minha prática, de me apoiar nela e até de validar coisas que eu fazia por intuição, sabe? Fazia por pura intuição. Então, a teoria veio. E a teoria realmente é importante. A teoria é necessária para que nós possamos, inclusive, lutar por mais condições, lutar por mudança de metodologias, né? Lutar por muita coisa que é necessária, principalmente na educação de jovens e adultos. Se todos os segmentos da educação estão sofrendo hoje, vocês imaginem a educação de jovens e adultos. E aí, ainda mais, a educação de jovens e adultos no contexto prisional, né? Não é fácil. Mas é isso, gente. Eu acho que a
constituição de um educador de EJA, mesmo que ele não tenha sido, ela vai passar necessariamente pelo respeito ao outro, né? Pela identificação das diferentes trajetórias de aprendizagem e pela certeza, isso foi mais recente para mim, tá? E quando eu li no livro Medo de Ousadia, eu disse bem isso. Isso foi mais recente, foi assim, uma coisa que foi difícil de eu quebrar. Reconhecer os limites. Reconhecer os meus próprios limites enquanto educadora. É difícil, mas é preciso. Para que a gente não caia na amargura de não conseguir, porque nós não somos capazes, ou não. Em alguns casos, a gente precisa realmente respeitar a vontade do indivíduo, e em outros casos, nós não conseguimos mudar o sistema como um todo. Mas, né, eu acredito numa educadora, numa historiadora, eu sempre esqueço o nome, eu acho essa frase fantástica. A grande revolução se dá no miúdo. Eu não posso mudar o sistema, mas a minha sala de aula, o espaço onde eu trabalho com meus educandos, esse eu posso mudar. Eu acho que é isso, Patrícia. E aí eu gostaria de abrir, se alguém que seria muito interessante, eu não quis até falar muito para que a gente pudesse conversar sobre, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa. Muito obrigada, Jane, pela sua fala inspiradora mesmo, merece todos os aplausos, né? Isso que a Jane não contou nem metade de toda a trajetória dela. Daria aulas e aulas só com a Jane aqui, com a experiência que ela tem na EJA, na Prefeitura de Curitiba, inclusive, que ela trabalhou, foi onde eu a conheci. É importante também lembrar que a Jane ela se tornou mestre em educação na Universidade Federal do Paraná aos 60 anos de idade, né, Jane? Uma conquista e tanto, né? É uma grande conquista. Então, eu acho, não sei se você quer falar um pouquinho disso, dessa experiência acadêmica para você, o que ela trouxe para você, de repente, na tua prática? Foi uma experiência muito forte, sim. Porque eu tinha muita leitura. Eu sou meio compulsiva para leitura, né? Então, sempre tem 3 livros, meu filho fica louco, 3 livros abertos, 3 livros em processo. Mas a academia, ela tem uma outra pegada, né? Então, quando você é leitora, você é livre, você lê, você pode largar aquele, começar outro. Quando você tem uma pesquisa, você precisa não só ler, mas sistematizar esse conhecimento, né? Você precisa defender aquilo que você acredita, você precisa seguir também as regras da instituição, né? Mas eu fui muito abençoada, porque eu fiz a dissertação que eu sempre sonhei fazer. Eu escolhi como objeto, né, de pesquisa a escrita enquanto procedimento de autoria no contexto prisional. Eu já vinha, a minha porta de entrada, vamos dizer assim, o meu elemento de conexão com os educandos e educandas sempre se deu por meio da linguagem, porque eu fui alfabetizada com histórias, com poemas. Então, quando eu ia começar com uma turma, eu trazia um poema, uma história, eu gosto muito de histórias. E era por meio dessas histórias que eu conseguia meus primeiros contatos, os primeiros vínculos, né? Então, eu fui analisando como é que era ensinar a escrever e como que eles respondiam a isso durante anos. Eu fiz isso durante anos. Eu elaborei essa minha prática, tanto é que eu trabalho com produção textual até hoje, né? Fora da escola também, dia após dia. Então, quando eu soube que ia ter o mestrado, que era profissional, porque o outro, sinceramente, não me atraía, porque eu disse, meu Deus, eu sou leitora, mas eu não sou teórica. Aí eu vou ficar estudando, eu vi amigas trabalhando com teoria da literatura, alguém falou aqui hoje, um monte de coisa complicada, mas isso não interessa. Mas, quando eu soube do mestrado profissional, mestrado profissional da UFPR, eu me encantei, disse, opa, aí vi que era uma coisa um
pouco diferente no sentido de valorizar a tua prática. Então, eu tive a honra de ter a professora Sônia Semif como minha orientadora, que me fez uma acolhida maravilhosa, que eu nunca vou esquecer, por isso que eu digo que a acolhida é fundamental, né? E ela aceitou o meu objeto assim, sem mudanças, foi praticamente o que eu queria fazer, sabe? Então, para mim, foi uma experiência muito gratificante. Claro que, né, existe, todo mundo sabe, o mestrado existe um monte de coisa, mas foi muito gratificante por isso. Foi uma experiência, e o fato de ter 60 anos, ter esperado, desde que eu entrei na escola aos 28, então eu esperei 30 anos, né, para fazer o mestrado, que era uma coisa que, sinceramente, mesmo depois fazendo a graduação, eu achava inalcançável para mim, porque nós, e quando eu digo nós nordestinos, e de uma procedência muito humilde, a gente tende a ter essa ideia. Tudo que vem é tudo muito difícil, é muita coisa, mas será? Como é que... Sabe? Então, eu, mesmo fazendo a graduação, eu via, de vez em quando, algumas amigas, você podia fazer mestrado, mas como fazer mestrado? Mestrado é para gente muito inteligente, tem que ser muito inteligente, né? Então, mas quando eu vi o mestrado profissional e li, uma amiga me disse, Jane, vamos fazer, eu fiz, e quando foi aceito, então foi assim uma experiência muito boa, mesmo 60 anos, mesmo deixando de estar com os netos, deixando um monte de coisa, né, que a gente deixa quando está fazendo mestrado, mas foi uma experiência muito boa que eu aconselho. E a minha orientadora até queria que eu fizesse doutorado, mas aí por uma escolha pessoal eu não fiz. Eu quero ser estudiosa livre, tá, gente? Mas, Jane, tem um convite para você no chat já, para você vir fazer doutorado com a gente, lá na LA, lá na Linguística Aplicada. Tá dizendo, a professora Ana Paula escreveu que você tem muito a contribuir com a nossa área e acho que vai gostar. Eu tenho certeza que ela vai amar a nossa área, não é, gente? Tá bom. Tá bem. Mas alguma pergunta a mais, se vocês quiserem saber alguma coisa a mais, estou à disposição. Gente, quando eu falo, eu fico muito emocionada. Então, eu queria saber se deu para entender, eu fico meio na dúvida às vezes. Deu super para entender, professora Jane, já que se tiver alguém que quiser falar, e a gente, né, professora Ana, a gente fica se coçando aqui, né, a gente esperando todo mundo falar para vocês, né, estarem aqui e terem oportunidade. Professora Jane, eu não vou nem falar muito sobre a sua fala, porque você está falando de emoção e eu choro demais, eu choro muito à toa. A Paty sabe disso, eu brinco, sempre eu trago essa história, que eu chorei na defesa da Paty, né? Foi um vexame, eu fui fazer uma homenagem a ela e desabençoar. Ai, não foi um vexame, foi lindo. Pois mas eu preciso aprender a controlar melhor. Mas assim, olha, professora Jane, puxa vida, eu teria várias perguntas para te fazer, sabe? A sua fala é inspiradora para todas e todos nós aqui. A gente fica muito agradecida, né, professora Ana? Enfim, deixa eu ver aqui, eu anotei várias coisas para te perguntar. Então, eu vou fazer uma coisa assim. Se você, professora Jane, hoje fosse conversar com aquela professora Jane, lá dos 28, 29, 30 anos, talvez, o que você diria para aquela professora Jane, iniciando a carreira? Sabe que, eu não sei se vocês sabem aqui, eu fui professora do EJA também. Eu tinha um concurso do Estado, em Campo Mourão, eu sou do interior, né? Então, eu trabalhava em escola particular e fiz um concurso, passei, dei aula durante um ano no ensino médio, depois fui para a EJA. Eles estavam precisando de alguém para trabalhar com inglês, eu tive que produzir o material, porque, como você disse, não tinha material, né, específico para essa realidade, para esse público. Então, eu vivi um pouco disso. Mas, enfim, eu não quero falar de mim, eu quero que você fale de você. O que você diria para essa professora lá, se tivesse... Aquela iniciante que entrou na turma pela primeira vez de EJA, em 1998? Olha, eu diria para ela que ela foi muito corajosa. Sabe? Eu daria os parabéns, porque ela foi muito corajosa. Ela usou muito. Eu usou como... Nossa, eu achei muito interessante esse título do livro.
né, que parecem, como alguém disse aqui, parecem contraditórios, mas não é. Ela usou muito, apesar do medo, ela usou muito. Tá? E está usando até hoje, né? Acho que estava até na hora de começar a diminuir a ousadia, mas ela continua usando. É isso, eu parabenizaria. Daria um abraço nela, eu acho. No chat, Jane, a Sim. Tássia diz que gostaria de elogiar muito a sua participação, a sua fala. A Carla diz que deu para entender muito bem, sim, e também para se emocionar muito por você, né, pela tua experiência contada aqui. E a Luana fala que ficou achando você a personificação da criticidade. Tá bom, obrigada. E eu adicionaria do exemplo da comunicação não violenta, inclusive com você, que eu acho que foi algo que emocionou muito. O grupo todo a gente foi colocando ali, né, que era inspirador, e na hora que você falou da comunicação não violenta, a gente comentou que você era essa personificação. E agora você deu mais um exemplo ao dizer que você parabenizaria você mesma. Sim. Né? Porque às vezes a gente é tão crítica com a gente mesmo que acaba sendo também com o aluno, com o outro. A gente quer errar, não deixa o outro errar, quer que o outro chegue onde é o melhor. Né? Então você traz esse exemplo, faz a gente refletir que a gente não vai levar ninguém onde essa pessoa não está pronta para ir ou não estar pronta para ir. Né? Então, um diálogo com Paulo Freire traz esse olhar, e você traz esse olhar na sua vida, dá para a gente perceber. Então, eu também queria te dar os parabéns, dizer que fiquei também emocionada, inspirada. Acho que você é aqui um exemplo de medo e ousadia com a gente. Muito obrigada. Sabe, professora Ana Paula, me fez lembrar uma ação que a Jane desenvolveu na escola em que eu trabalho pela manhã, ela em 2018, porque assim, eu tive contato com a Jane na EJA de 2004 até 2008, mais ou menos. Eu não lembro exatamente os anos que nós trabalhamos juntas, mas foi mais ou menos nesse período. Aí eu nunca mais tive contato presencial com a Jane. Em 2018, no projeto Professores Sem Fronteiras, nós desenvolvemos um projeto de extensão da nossa universidade aqui, muito bacana, que ainda existe, né? Ainda está acontecendo, tem um evento grandioso dele hoje, inclusive, à noite, e eu lembro que eu fiz um projeto numa escola, eu tinha 6 sextos anos, que o pessoal no chat, ele disse, meu Deus, sexto ano, eu tinha 6 sextos anos. E desses 6 sextos anos, nós tínhamos uma turma específica que era extremamente violenta verbalmente, violenta fisicamente. Era uma turma assim que ninguém queria. Tinha apelidos pejorativos em relação a essa turma por parte de vários professores. Aí, na época, nós fizemos um projeto, né? Eu e mais 2 professoras da escola, chamado It's Okay to be Different, que era tudo bem ser diferente. E convidamos a Jane, que aceitou prontamente, a ir até a escola fazer um círculo de construção da paz, que tem muito a ver com a comunicação não violenta. E ela foi durante toda uma manhã, trabalhou em 3 ou 4 turmas numa única manhã, um trabalho bem cansativo, né? Isso na minha escola, ela foi na outra escola também, da outra professora que fazia o projeto comigo. E essa turma, Jane, eu não sei se eu tive a oportunidade de te contar, por isso que eu quis contar agora. O trabalho que você fez foi tão grandioso com eles, que eles nunca mais foram violentos entre eles. E eu não estou exagerando. A mudança na vida daquelas crianças, a partir da construção do Círculo da Paz e do modo como você interagiu com eles, foi tamanha que eles se controlavam, eles se policiavam em não ser violentos e não falar violentamente. Quando eles tinham vontade de agir com agressividade, eles vinham até mim e a outra professora, a professora Rosiane, que coordenou o projeto junto comigo, falar, professora, o que eu posso fazer para me controlar? Eu estou tentando lembrar o que a professora Jane disse, mas não estou conseguindo. Era assim uma coisa impressionante. E ela transformou, ela ajudou realmente a transformar esta turma. Que nunca mais, eles foram nossos alunos no 7º, no 8º ano, a gente só perdeu o contato com eles ano passado por conta da pandemia.
Mas eu espero que eles tenham levado para a vida, não só para a escola, né? Que eles tenham vivido isso na prática deles. Eu tenho certeza que sim. Nossa, que bom você me contar isso, Patrícia. E aí eu até quero, já que você contou isso, achei bem interessante, porque por que eu depois não quis, pelo menos até agora, não penso em fazer o doutorado? Porque eu entrei no estudo da justiça restaurativa e das práticas restaurativas, tanto na escola quanto fora da escola, em qualquer espaço. Aí me aprofundei no estudo da comunicação não violenta, e eu, mais a doutora Iris, que aí se você puder, não sei se ela aparece aqui, para mim ela não aparece. A Iris está aí ainda? Paty, o seu microfone está eu acho que ela precisa só falar um pouquinho e que ela aparece para a gente daí, né? Ah, é? Ligando a câmera. Então, a minha convidada, que é a professora Iris, professora doutora, psicóloga, eu e ela, nós estamos estudando, desenvolvendo mesmo, né, um estudo muito sério a respeito das práticas restaurativas, tanto na escola como em outros espaços. Mas como somos professoras, o nosso foco acaba sendo a escola. E é fantástico, gente. Começa por essa questão da presença, e aí eu recorro a Freire o tempo todo. Freire e justiça restaurativa tem tudo a ver. A justiça restaurativa é o novo paradigma da justiça. Já existe há mais de 30 anos no Brasil, em desenvolvimento, né? Aproximadamente 30 anos. Mas é mais antigo. E eu e ela, nós estamos desenvolvendo um trabalho de estudo muito sério, porque passa pela questão da linguagem, por isso que assim, me interessa muito estar com vocês, que eu sei que vocês são, passa muito pela linguagem, verbal e não verbal, passa pelos silêncios, passa por tudo isso. Né? Então, o nosso foco agora, tanto eu como dela, é trabalharmos nessa perspectiva de práticas restaurativas, no sentido de desenvolver pontos de conexão, sabe? Porque nós estamos vivendo, né? Vocês estão sabendo, claro, estão vivendo nisso. É uma sociedade esfacelada, é a sociedade líquida mesmo, né? Do Bauman. É a falta de contornos reais, é a falta de vínculos, desde o núcleo familiar. Então, nós temos hoje toda aquela, vamos dizer assim, a efervescência do sexto ano, que, no meu entender, era mais saudável do que o que nós estamos vendo hoje, que é essa apatia, essa questão do celular ligado o tempo todo, de uma conexão que é desconexão, ela precisa ser enfrentada. E o nosso foco, se tivesse um doutorado em justiça restaurativa, talvez eu fosse. Então, o nosso foco agora é esse. Você lembrou do círculo de construção, para mim, eu acho que ele é uma das ferramentas mais interessantes para resolução e prevenção de conflitos. Tá? Pena que a Iris, eu queria falar dela um pouquinho, mas acho que ela não está mais aí. Ou ela não está me ouvindo, não sei. Mas, ó, professora Jane, esse doutorado já está sendo construído. Você só precisa se vincular ao nosso programa, né, na linha 3, que é a linha que trabalha com linguística aplicada, e está tudo certo mesmo. Exatamente. Dá para colocar CNV no meio? Vamos negociar depois. Com certeza. Então, eu queria aproveitar, eu acho que a gente tem um tempinho mais, né? Eu queria perguntar um pouco mais sobre as práticas reparativas. Como elas funcionam. Eu fiquei imaginando, né, essa dinâmica que aconteceu lá com os alunos da Patrícia. Eu acho que foi uma maneira de mostrar para eles: vocês existem, vocês importam, né? Exatamente. Mas eu queria ouvir um pouco mais dessas práticas restaurativas, acho que seriam importantes para nós. Olha, querida, as práticas restaurativas, elas estão fundamentadas em 7 pressupostos da Kay Pranes, tá? Talvez não lembre de falar todos aqui agora. Mas quais seriam? Um deles muito importante, né? Dentro de cada um de nós tem um sábio, poderoso, generoso e bom. Então, dentro de cada um de nós tem uma parte que é preciosa, né? Resumindo na nossa palavra. O outro, nós precisamos de boas práticas para aprender a viver de uma forma melhor. O outro, ele fala, todos os seres humanos, todos, querem estar em bons relacionamentos. Podem não estar. Quando eu faço qualquer prática restaurativa no sistema prisional, os valores que aquelas mulheres alencam,
o que ela é tal qual se eu fizer com um círculo de professoras. Então, todos nós queremos estar em bons relacionamentos, né? Aí tem o outro pressuposto, nós somos seres holísticos. Tem outro, não vou me lembrar de todos agora, mas são pressupostos que orientam uma postura de presença com o outro. Por isso que Freire se coaduna muito bem, tá? Orientam para que você tenha estabeleça empatia, apesar do posicionamento completamente diferente do outro, porque você não vai focar naquilo que ele é diferente, mas naquilo que é igual, que é a humanidade que nos habita. As práticas restaurativas são as mais diversas possíveis, mas a prática em si, assim como Freire diz, né, que não adianta você ter metodologias diversas, né, você ter coisas até muito modernas, isso é bom, claro, se podemos ter, mas não é isso que faz o professor ser dialógico nem freiriano. É uma predisposição interna, né? É você estar aberto ao outro, de verdade. Então, nas práticas também, tanto é que existem muitas críticas, até quando a gente propõe, pessoas tanto da educação, e tem críticas boas, importantes de serem feitas, e outras nem tanto, como sempre, que dizem assim, não, mas não pode, a prática restaurativa ela é um recorte só. Realmente, ela é um recorte. O todo é essa postura restaurativa. O que a gente queria, o que a gente sonha, é uma escola restaurativa, é uma sociedade restaurativa. E aí, no sentido etimológico mesmo da palavra, né, restaurar, né? E, no entanto, aí voltando lá, se eu não posso mudar o mundo, eu começo a mudar o meu entorno, né? Então, eu faço um círculo. Deu conta, no caso que a Patrícia trouxe, teve um efeito, até porque eles são sextos anos, eles estão com, né? É uma coisa assim muito aberta, daquilo de uma forma, foi uma vivência diferente, eles ficaram com aquilo. Mas é lógico que não vai ser eu vou fazer círculo na escola todo mês e vou mudar a escola. Não adianta eu fazer o círculo e eu não ter uma postura restaurativa, porque a primeira coisa da justiça restaurativa é mudar o paradigma de punitivo para restaurativo. Então, se você não muda os paradigmas da escola, você não tem uma escola restaurativa. Mas para mudar os paradigmas da escola, você precisa mudar o quê? Os paradigmas de cada pessoa que trabalha na escola. Então, por isso, já que eu não posso fazer nada muito grande, não sou secretária de educação, então eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer no meu espaço, eu posso fazer círculo. Consegui dentro do sistema prisional, que era uma coisa difícil, consegui liberação para abrir a grade, que me separa, sentar com as meninas, fazer círculo com elas. Então, já tenho essa liberação lá, pena que 2020, né, quebrou, mas desde 2018 eu trabalho fazendo os círculos com elas a cada 15, 20 dias. É uma prática minha. E os círculos são sobre que tema? Sobre qualquer tema que você quiser trabalhar. Sobre qualquer conflito que você quiser trabalhar. Tem os círculos de aprendizagem, tem os círculos de reflexão, tem os círculos de apoio. Sabe, tem uma variedade enorme. Uma hora eu vou querer conversar com vocês mais sobre isso, porque é muito interessante. É muito interessante. Amém. Obrigada. Fiquei muito interessada em conhecer mais. Acho que não deu, né? Se você quiser, eu faço uma referência bibliográfica grande. Eu ia pedir isso, professora Jane. Eu também fiquei muito interessada, se você puder compartilhar conosco. Compartilho tudo no grupo, pela Patrícia. Posso colocar no grupo. Tem muito. A CNV do Marshall é uma Bíblia, é a Bíblia, considerada a Bíblia da comunicação não violenta. Acho que interessa muito a quem está trabalhando com língua. Todas as pessoas que estudam língua. Muito. Né? Agora, sabe, Patrícia, como ele é uma tradução, mas aí vocês, né, é fácil para vocês. É uma tradução, eu percebo, é uma percepção minha, que há alguns desconfortos da língua na tradução, sabe? Depois a gente pode até uma hora conversar, mas ele vale a pena, é um livro que vale a pena seguir. Mas eu passo Será um prazer. Será um prazer para vocês, só que é muita coisa, mas vou passar.
Obrigada, viu, Jane? A gente aguarda essas referências, acho que interessa muito de nós aqui. Nós temos entre nós professores que ainda atuam na EJA, né? Ou que não na EJA, mas atuam com adultos no ensino regular mesmo, em centros de idiomas. Nós temos uma grande variedade de pessoas que trabalham com adultos, né, nesse grupo. E as necessidades, né, comunicativas desses adultos, dos adolescentes, o público em geral com o qual a gente trabalha, passa muito por essa comunicação que idealmente seria não violenta, né? Sim, Então, nos interessa, sim, a gente agradece muito. Lucinéia, você quer falar alguma coisa para a Jane? Para a gente ir encerrando, então? Eu gostaria tanto de falar para a Jane quanto para o grupo. Jane, de tudo que você falou e que eu vou levar para a vida, além de ter anotado tudo, o que mais me interessa, o que mais me toca, não o que me interessa, mas o que mais me toca é a acolhida. Porque eu penso que qualquer pessoa, quando ela decide fazer uma atividade nova, vamos pensar em aprender, então, ela está entrando num ambiente que é diferente para ela e dependendo do meio que ela vem, esse ambiente ele pode parecer ameaçador. Então, hoje, para mim, o que direciona a minha vida profissional é o acolhimento. Quando o aluno decide fazer uma aula de inglês, como que eu vou acolhê-lo a primeira vez aqui e tentar ajudá-lo a se sentir confortável. E nesse sentido, construir sentido. O vocabulário ficou ótimo, mas enfim. A partir da acolhida, ajudar o aluno a construir sentido. E hoje, se teve uma coisa que você fez aqui perfeitamente, foi nos acolher. E mais ainda, nos direcionar para um sentido gigantesco, muito maior, mas que, como as suas palavras muito sábias, começa no micro, começam na gente mesmo. Gratidão eterna, Jane. Gratidão eterna. Que bom, se eu conseguir mobilizar, trazer um pouco, né, dessa... Tá ótimo, perfeito. Olha, Jane, que comentário bacana no chat da Tássia, que ouvir você é uma forma de a gente esperançar, né? E outros concordaram ali com ela. De fato, é esse esperançar. É assim que eu lembro da Jane em toda a trajetória de vida da qual ela passou por mim. E não combinou muito trazê-la aqui, não é, gente? Eu acho que a história de vida é uma história de medo e ousadia mesmo. Muito obrigada, de fato, Jane. Eu que agradeço. Sem brincadeira, todos os convites, eu sou assim uma pessoa muito fácil. Porque eu gosto de falar, né? E falar sobre Freire, falar sobre educação de jovens e adultos, é falar sobre a minha vida. Então, eu também fico muito grata pelo convite, né? Eu acho que me sinto honrada, e mais do que honrada, sabe o que eu me sinto? Eu me sinto confortada, porque às vezes a gente pensa que está sozinho. Sabe, às vezes você fica meio cansada, você fica, sabe? Então, é muito bom saber quanta gente boa está aqui, esperançando junto, sabe? Tá querendo ser... Porque é isso, acho que você educar é você querer ser melhor a cada dia. Você educa querendo ser melhor a cada dia. Acho que isso resume, né? Mas é isso, da minha parte. Tá bom, eu vou fazer um agradecimento, daí eu passo para minha colega professora Ana, então, fazer a última fala, daí eu paro a gravação aqui. Professora Jane, nós todas e todos aqui não temos palavras para agradecer a sua participação e toda essa sua história de vida, né, nos mobiliza muito a esperançar, mas é esse esperançar do Freire mesmo, né, que não é do verbo esperar, mas é do verbo que nos impulsiona, que nos faz agir, que mexe conosco, e esse mexer conosco nos leva para a ação. Então, muitíssimo obrigada, queremos você muitas vezes aqui no nosso programa de pós-graduação, não é, professora Ana? E pense com bastante carinho em vir trazer esse seu trabalho com a professora Iris para a nossa área da linguística aplicada. Eu acho que tem tudo a ver, não é, professora Ana? E a nossa área ganharia muito, mas muito com um trabalho como esse que vocês estão desenvolvendo. Então, fica o convite, tá bom? Sinta, assim, um abraço bem apertado, bem caloroso de todas e todos nós. Muito obrigada. Professora Ana? Jane, então, eu estava aqui pensando que algumas questões muito importantes para nós da linguística aplicada que a gente trabalha, que é essa linguística aplicada interdisciplinar, transdisciplinar, é a compreensão da linguagem como prática social e é a união corpo e mente, né? Corpo, linguagem e emoção.
Então, que linguagem é emoção, que a gente entende pela emoção. Então, você trouxe tudo isso para a gente de uma maneira tão clara e doce, né? Então, eu queria muito te agradecer. Eu concordei com a Tássia lá no chat, né? Que você mostrou para a gente, né? E nos convidou a esperançar com acolhimento, com amorosidade e criticidade. Então, tenho muito a agradecer mesmo. Adoraria ter você com a gente. Sempre. Muito obrigada. Obrigada, meninas, mais uma vez, por essa oportunidade de conhecer a Jane, conhecer o trabalho e a pessoa. Sem dúvida, isso precisa ficar registrado também. Patrícia, Lucinéia, muito obrigada pela oportunidade de trazer essa pessoa incrível para conversar conosco, com quem a gente tem muito a aprender. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau, Jane. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade.